E aí pessoal, da Game na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão com mais um vídeo aí de Master Duel. Vamos aí mostrar a decklist de Red Eyes. Eu me surpreendi demais com vocês, galera. Meu, coloquei a enquete lá, o Lustro Negro tava indo muito bem. O Soldier Lustro, o Soldado Lustro Negro, né? Tava indo bem lá. Eu falei, pô, vou fazer o deck Lustro Negro. Já tava vendo como fazer os negócios de ritual. E aí, do nada, o Red Eyes começou a brilhar. Pá, 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 pá. Aí eu falei, caramba. E isso dá-se porque no evento o Red Eyes era o deck mais forte que teve. Aquele evento de 3 duelinhos, né? Tem que ganhar 3 vezes. Sempre lembrando de se inscrever no canal, deixar seu joinha e bora lá mostrar esse deck, essa decklist de Red Eyes que foi muito divertido fazer. E aí, galera, antes de continuar esse vídeo, tem que falar pra vocês que a gente tá com parceria com Desenhando Animes. Pra você que tem interesse em desenhar seu personagem favorito, ou você que também quer melhorar o seu desenho, acho bem legal a metodologia deles. Já fiz uma vez o curso deles, melhorou bastante o meu desenho, né? Consigo agora desenhar o Narutinho, que eu gosto do Narutinho, né? E eu acho legal a metodologia, como o professor explica, as técnicas, eu acho isso bem legal. Pra você que fala assim, ai Dragon, meu, eu não sou bom em desenho, isso não vai dar certo pra mim. Cara, isso vai dar certo sim. Eu vou deixar um link na descrição pra você, com a aula gratuita, uma aula gratuita. Vai lá, sem compromisso nenhum, assiste, vê a metodologia do professor, vê as técnicas que ele usa ali naquela aula, e aí você vai ver se serve ou não pra você. Então confere no primeiro link na descrição. Vamos lá então, galera, vamos voltando aqui com a decklist. Tipo, por causa de curiosidade, essa é a minha conta secundária, então ela sempre tá no rank bem baixo. Na verdade, ela sempre tá no rank muito baixo. Então eu fui pegando alguns recursos e montei. Não foi um deck tão caro, né? A única carta que eu precisei da box nova foi essa carta aqui, que é uma das melhores cartas que a gente tem aqui nesse deck, mas eu vou comentar. O deck foi testado, no caso de curiosidade para vocês, foi no rank Silver e Gold, então foi nesses dois ranks. Não tive tempo tão hábil para ir até o Platina, e também o deck me deu uma demonstrada de uma fraqueza muito grande e ser bastante sensível, né? Então eu tomei muitos stomps. Quando eu peguei Kashira, Labyrinth, Branded, com decks muito poderosos assim de frente, eu até que apanhei bastante, bastante. Mas assim, quando a gente comba bonitinho, vem com a Sand Trap certinho, a gente consegue até que ir bem, né? Até que esse deck eu consegui um feito que eu pensei que não ia conseguir, que foi ganhar de um deck de sucata, né? Pra quem não sabe, aquele deck de poeira estelar. Mas bora lá, vamos falar primeiro. Vamos primeiro falar do Caveiro Invocado, né? Que é a única carta normal que a gente tem aqui. A gente tem essa carta para fazer uma fusão, que a gente tem no extra deck. Eu vou mostrar elas cada uma. A gente tem o Red Eyes, que é o normal, né? O monstro normal. Tem gente que usa 3 cartas do Red Eyes. Eu não curti muito. Eu acho que bricou muito na minha mão. 3 Red Eyes. Eu até apostaria de colocar um, mas um ia complicar alguns efeitos de algumas cartas aqui no deck. Mas 2 eu acho que foi o ideal. Às vezes dá uma bricada de vir 2 na minha mão. Só tenho 2 no deck e vem 2 na minha mão. Então, bem complicadinho, né? Às vezes ele melhora, às vezes é pior. Mas ele tá aqui pra gente combar mais ou menos aqui com ele. Vamos falar da Pedra das Lendas. A Pedra das Lendas é uma carta que eu conhecia bastante no Mudutum, né? E porque quando você usa o normal summon dela, você pode tributar ela. E aí você invoca, por invocação especial, um monstro que mencione olhos vermelhos. Aí ele sai do deck e invoca no campo. E quando essa carta estiver no cemitério, você pode devolver essa carta para a sua mão e devolver um monstro que fale que é olhos vermelhos do seu cemitério para o deck novamente. Então é uma reciclagem que ele faz aqui. Sempre lembrando que são monstros de nível 7 e menos. Como a maioria dos Red Eyes são nível 7, o máximo, o teto é nível 7, tirando o dragão metálico, que é nível 10. Então a gente tem o nível 7, que é o máximo, que é o dragão normal, e até o mínimo, que é ele, que é o nível 1. Os dois efeitos não podem ser usados no mesmo turno. Então, no mesmo turno que eu coloco ele normal sumo e tributo, eu não posso fazer essa devolução dele para minha mão. E vice-versa, quando ele devolve ele para minha mão, eu não posso jogar ele novamente no campo. Outra coisa, o efeito dele é um efeito de clique, não é um efeito de corrente.
O que é isso, Dragon? Exemplo, o cara invoca alguma coisa, você não pode usar o efeito dele no cemitério, igual a pedra de olhos do dragão branco de olhos azuis, que você consegue fazer na standby, ou você consegue fazer quando faz alguma invocação especial, alguma coisa desse tipo no campo do oponente. Você não consegue fazer essa interação. Você tem que clicar no cemitério e ativar o efeito dele. A mesma coisa é com a pedra. A pedra está no campo e ela ativa o efeito quando você dá o clique nela. Você tem que ativar o efeito dela, tá? Só para mencionar vocês, porque ela lembra muito a Eclésia, né? Porque a Eclésia entra, mas a Eclésia, o efeito dela, você pode... o cara deu uma Impermanence, você pode fazer... O efeito dela é Enchain disso. A pedra não consegue fazer Enchain, tá bom? É uma carta muito boa, é uma carta que você vai usar para bastante coisa. Vamos agora pro Dragão Metálico Negro. Essa carta eu conheço muito mais pela Dragon Mage, né? Então ela tem alguns efeitos que eu já conheço. Primeira coisa, quando essa carta cai no cemitério, ela pode pegar qualquer carta olhos vermelhos do seu deck para a sua mão. Diferente da pedra que faz a invocação especial. Ele vai trazer para a sua mão. E outra coisa, se você pode escolher um monstro olhos vermelhos no campo e você pode equipar essa carta que dá 600 de ataque. O foco do Red Eyes é fazer esses equipamentos, só que eu fui numa engine de dano e burn, né? Então eu fui para essa engine, mas a engine mais normais que a gente vê em deck físico e até mesmo no Master Duel é usar essa mecânica de fazer as cartas virar equipamento. Então a gente sempre vai usar ele para fazer o link, né? A gente coloca ele no normal summon, faz o link entra no campo, a gente traz o dragão de 10, né, que é o dragão metálico, a gente bane a carta que está no campo, entra ele e começa o seu efeito. Essa jogada que eu mencionei agora para vocês é a pior jogada que tem nesse deck, quer dizer que você está brincado no máximo. A gente tem os 3 C-Max, né, as 3 Ash, a gente tem o dragão filhote. O dragão filhote está aqui não pelo efeito dele, que o efeito dele não é legal, nenhum dos efeitos dele é legal. Mas ele tá aqui para fazer matéria de síncro, que a gente tem o Anjo do Caos, o Angel Chaos. Então a gente tem ele no Extra Deck, que é uma ótima carta, né? Que eu vou explicar ele também. Que eu já expliquei também ele uma vez. Mas qual é o efeito dessa carta? É a primeira coisa assim, quando ele é destruído em batalha e enviado para o cemitério, isso é bem importante, ele não pode ser banido. Você pode invocar uma invocação especial, um Olhos Vermelho de nível 7 ou menos do seu deck para o campo. Então você faz uma invocação especial. Ele é igual aquele filhotinho que a gente ganha no deck primários de dragão, né? Então quando ele é destruído em batalha, né? E lembrando que esse efeito só é ativo quando ele é destruído em batalha, tá? Se o cara der uma high kick ou ele tiver alguma carta que destrua ele do campo, né? Isso não adianta, porque o efeito dele não é por destruição, e sim por batalha, que são coisas bem diferentes, tá, galera? Se ele for destruído por efeito, também esse negócio não dá certo. E outra coisa que é o normal dele, se você controla um Olhos Vermelhos, você pode equipar essa carta no dragão Olhos Vermelhos. Você não vai usar, raramente você vai usar esse efeito dele. E raramente você vai usar o efeito da batalha. Você pode usar para fazer uma invocação, se você estiver muito brincado. Então eu uso duas dele que eu acho bem interessante. A gente tem o Wind Olhos Vermelhos. Essa carta aqui eu usei muito pouco o efeito dela. Usei ela mais como matéria mesmo para fazer o sincro. Então, mas uma vez por turno você pode banir ela e você pode invocar um Olhos Vermelhos do seu cemitério para o campo. Mas o problema é que você não pode fazer mais nenhuma invocação durante esse turno. Essa é a coisa ruim dele. Então você tem que pensar bem para fazer esse efeito. Eu usei ele raramente nos duelos. Vamos lá, galera, vamos falar do Dragão Retrô de Olhos Vermelhos. É uma carta também que eu usei muito pouco o efeito dela, mas ele tem um efeito bem legal. Primeira coisa, quando ele vê olhos vermelhos, monstros olhos vermelhos sendo destruído, ou por batalha, ou por efeito de carta, e essas cartas caindo no cemitério, também é muito importante lembrar disso. Elas não podem ser banidas, se tiver banida o efeito dele não funciona. Quando essas cartas são destruídas e mandadas para o cemitério, você pode invocar esse monstro da sua mão, ele tem que estar na sua mão, invoca ele por invocação especial, e você pode invocar monstros olhos vermelhos com a mesma quantidade de monstros que foram destruídos. Exemplo, você teve 3 Red Eyes no campo, 3 monstros Red Eyes, e 3 foram destruídos, aí você coloca ele no campo e você invoca a quantidade que sobra, que são 2, né? Ou 3, até
a quantidade de monstros. Ele pode invocar um ou dois, né? Tanto faz. Mas eu usei muito pouco esse efeito, né? Dele. A gente tem o Cavaleiro de Ferro de Olhos Vermelhos. Essa carta aqui eu usei o efeito dela nenhuma vez, né? Porque ela tem um efeito de destruir cartas quando estão equipadas, né? Ela tem muito mais efeito quando você equipa monstros. E eu usei muito mais para fazer reciclagem da pedra ou até mesmo para fazer o 5. Então, raramente usei essa carta aqui. Eu usei mais para fazer ela de engine. Ela tá aqui mais de engine mesmo. E a gente tem uma carta que eu acho muito top, que é esse Dragão Meteoro Negro de Olhos Vermelhos. É uma carta extremamente muito top, mano. Ela tem muitos efeitos e o melhor efeito dela é esse. Ela pode entrar por invocação especial se você enviar um monstro normal. Sempre lembrando que você sempre vai mandar o Red Eyes do seu deck ou mão para o cemitério. E aí ele entra como especial summon. Então você consegue fazer um especial summon dela da sua mão. E quando ela estiver no cemitério, você pode banir ela e pegar uma fusão Olhos Vermelhos do seu cemitério ou do deck para a sua mão. Isso é muito gigante, galera. Ele é uma reciclagem e um extend ao mesmo tempo. Essa carta é muito boa. Eu indicaria usar 3, mas eu percebi que usando 3 não foi tão efetivo, mas é uma carta muito interessante, muito boa. A gente vai pro brilho aqui do deck, né, que é essa carta, é a Alma de Olhos Vermelhos. Quando o oponente ativa o efeito de monstro, você pode ativar o seguinte efeito. Você pode descartar ela da sua mão e você pode invocar um monstro Olhos Vermelhos da sua mão ou do deck. Isso é muito grande. Lembrando que, diferente da menininha do Labyrinth, que o efeito dela fica ativo, o efeito dele não é ativo. Exemplo, o cara colocou um Aluber. O cara colocou o Aluber, deu efeito do Aluber, e aí você tem a janela para ativar o efeito dessa alma, certo? Exemplo que o cara termine o turno dele não ativando mais nenhum efeito, você não pode colocar ele no campo, tá bom, galera? Então, é sempre importante saber disso. E um outro efeito que ele tem também é um efeito de burn, né? Que você pode escolher um monstro dragão negro de olhos vermelhos, né? E aí você dá o burn com a mesma quantidade de pontos, que é 2.400, né? Esse efeito eu usei raramente. Eu usei esse efeito mais quando as fusões, né? A gente tem o dragão metálico das trevas. Eu tenho o Eter Prismático, né? Olha isso aí. Ele tem um efeito bem simples. Ele pode entrar ou pro normal summon, ou ele pode entrar banindo um monstro dragão do seu campo. Ele entra como especial. E o efeito principal que a gente vai usar dele, que é o efeito clique, que é que você pode invocar um dragão da sua mão ou do cemitério por invocação especial para o campo. Então ele aumenta o extend. Tome cuidado de não colocar ele no turno do seu oponente, no momento que ele pode destruir esse dragão, porque a gente sempre roda um. Rodar dois é muito complicado, porque é um dragão muito grande, ele bane carta, então é muito complicado ter muitas cópias dele no deck. E ainda mais que ele é uma OR, que é muito mais caro, né? Temos a fusão de olhos vermelhos. Essa carta é a seguinte coisa. Lembra que ela é a única carta que pode ser ativada naquele turno. O que isso significa, Drago? Significa assim, eu coloquei um dragão menor, um dragão metálico, e fiz o link dele para pegar o dragão. Ele não vai permitir eu ativar essa carta. Ela precisa ser a única carta de monstro ali invocado. Porque com o que ela faz? Quando ela invoca, você não pode fazer nem especial summon e nem normal summon mais. Você só pode usar o monstro que ele invocou ali. Isso é um defeito tremendo dessa carta. Essa carta é uma Branded nerfada. É bem isso, é uma Branded Fusion nerfada. Mas ela é a nossa principal carta para fazer os monstros mais poderosos. Ela faz fusão a partir de cartas da sua mão, do campo ou do deck. Então ela pode fazer qualquer tipo de fusão, respeitando as categorias dela, os requisitos dela. E aí você faz a invocação. A maioria das pessoas usam 3, eu só usei 2, achei que é interessante, porque às vezes você quer fazer outras engines aqui, né? A gente tem o Retorno do Senhor dos Dragões, aqui é uma carta mais de reciclagem, né? Porque a gente pode escolher um dragão de nível 7 ou 8 do seu cemitério e invocar, então a gente vai sempre invocar alguns dragãozinhos. Não é muito viável, né, essa carta aqui, porque essa carta é mais para trazer o Red Eyes,
né, do cemitério, né, ele trazer mais ele do cemitério do que qualquer coisa, né? Aí a gente consegue fazer outras jogadas. É um Skype, mas a gente pode até substituir essa carta. A gente tem o intuito dos olhos vermelhos. A gente pode enviar um dragão, um monstro olhos vermelhos da mão ou do deck para o cemitério e adicionar uma magia ou armadilha olhos vermelhos do seu deck para a sua mão. Então ela é um buscador de cartas armadilhas e mágica do arquétipo. A gente tem a Super Poly, que vai ajudar a gente a fazer alguma fusãozinha, até mesmo se a gente quiser ser mais agressivo também no duelo. A Khalid, para a gente parar algumas coisinhas chatas. A gente tem o Espírito de Olhos Vermelhos, é uma carta bem simples, é um monstro que renasce. Daí você pode escolher um monstro Olhos Vermelhos. Isso não limita só os monstros de main deck, o monstro de extra deck também entra nessa carta. E você faz a invocação especial dessa carta. A gente tem o Confronto Justo para ajudar a gente tem a Impermanence e a gente tem a Fusão Necro. Porque o que acontece? Tem algumas cartas do extra deck que eu preciso do... Eu tenho uma fusão que eu preciso do Rei Caveira, que é o Caveira Invocada. Então, se o cara destruir qualquer coisa, para eu conseguir dar um follow-up, eu preciso dessa Fusão Necro. Tem gente que usa duas, eu acho interessante usar duas, porque você pode fazer mais fusão, ser mais agressivo. Mas uma me atendeu muito bem. O extra deck a gente tem o Lama Dragon, que é alvo de Super Poly. A gente tem o Dragão Retalhador. É uma carta muito interessante, porque você precisa fazer com um guerreiro. Então por isso que a gente tem esse guerreiro aqui, né? Pra gente fazer o Dragão Retalhador. E o Dragão Retalhador ele consegue equipar cartas nele. Então ele consegue ir aumentando os pontos de ataque dele a partir de equipamentos que ele vai pegando no nosso cemitério. Isso é muito legal. E ele também pode roubar o monstro do cara, né? É bem legal, mas o efeito dele principal é você ir equipando coisas nele e ele aumentando. Que aí consente, ele vai ganhando 200 pontos de ataque por cada carta equipada. Como eu falei, o Red Eyes é um deck de equipamento. A essência dele é um deck de equipamento. A gente tem o Peçonha, que é alvo de Super Poly. A gente tem o Dragão Cometa Meteoro. Esse aqui é tremendo esse deck. Essa carta, quando ela entra no campo, você pode escolher um monstro, né, o Red Eyes, jogar para o cemitério e o oponente toma metade do dano. Então, exemplo, se você joga o Red Eyes, o oponente vai tomar 1.200 de dano, de burn, né? E é muito legal isso aqui. Essa carta é extremamente muito louco, muito louco, muito louco. E ele tem um segundo efeito. Quando essa carta é enviada para o cemitério, isso sendo destruído em batalha ou qualquer coisa desse tipo, você pode fazer uma invocação especial de um monstro do seu cemitério, né? Aqui no específico aqui é um Red Eyes, mas ele faz uma invocação especial do seu cemitério. Lembrando, se você morrer por cabeçada, exemplo, você vai jogar contra um monstro de 3.500, 3.500, você bater, ele não ativa efeito, tá, galera? Então, mas se o oponente fizer isso contra você, aí ativa efeito. A gente tem o Pedra Plant, que é alvo de Super Poly, né? Qualquer mais um. A gente tem o Arquidemônio Dragão Caveira. Ele tem dois efeitos bem interessantes. O primeiro efeito é que quando ele ataca, o oponente não pode usar nenhum efeito de resposta em cima dele. E outra coisa, quando ele destrói um monstro em batalha, ele pode fazer uma invocação especial de um Red Ice do seu cemitério para o campo. E você... Não, desculpa. Você pega o Red Ice do seu cemitério e volta pro deck e dá o burn igual ao monstro que você devolveu. Então, cara, é muito gigante. Você vai e devolve o Red Ice. Então o cara toma um burn de 2.400. É muito top. É muito legal essa carta. E aqui, essa carta não é um problema, porque eu já tenho um Rei Caveira no deck. Não dá pra rodar muita coisa. E a gente tem um dos principais boss aqui do deck. Eu usaria duas dessa carta fácil nesse deck. Fácil. Mas como ela é uma UR, e eu não tive tanto recurso nesse deck, nessa conta, então eu só usei um. Mas ele é um gigante. Podem perceber que o deck ele tem uma engine de fazer ele muito fácil. Por quê? Ele primeiro não precisa de regulador, porque ele já transforma o monstro em regulador. Então a gente tem o dragão de 3 aqui, que eu posso pegar e fazer com o Red Eyes. Eu posso pegar e fazer com esse dragão, porque um efeito que eu também não expliquei dele, e quando ele joga o dragão no cemitério, ele aumenta um nível dele. Então aqui
dá pra fazer. Ou quando ele volta do cemitério, posso fazer coisa daqui, 4, 6, né? Eu posso fazer aqui coisa daqui também que pode entrar pro especial. Aí eu consigo fazer várias engines interessantes. E a gente encara esse cara. O efeito que a gente usa aqui, primeiro, quando ele entra no campo, ele bane qualquer carta do oponente, sem dar alvo, isso é importante. E outra coisa que é o efeito que a gente vai ativar nele é o efeito das trevas, que todos os monstros de trevas não são destruídos em batalha. Então é bem interessante isso. Todos os monstros que você controla, tá? Ele morre por batalha. Senão seria muito roubado. A gente tem o dragão metálico. Usa ele uma vez só, né? Ele dá burn no oponente, é quando ele vai desassociando cartas, né? Aí a gente também coloquei o mais obscuro, também que é uma carta interessante, que a gente consegue destruir casas do oponente, mas usei poucas vezes. A gente tem os dragões para tributar o dragão metálico, o selo hierático para a gente conseguir fazer uma invocação especial, tudo mais. A Petra Plant precisa ter a Petra Plant, porque ela vai fazer alvo de Super Pole ou a mesma da magia deles, e ignorando os requisitos. Então é bem interessante, você consegue colocar esse monstro e depois, se tiver alguma carta sobrando, faz a Anaconda, e a Anaconda você faz essa carta, com essa carta você faz outra coisa. O problema da Anaconda é que ela fica perdida no campo depois, né? É interessante usar algumas cartas de engine. Exemplo, usar o Access Code, Unicórnio, né? São cartas que dá pra usar. Eu consegui bem com esse deck, né? No rank que eu tava. Mas se eu fosse um pouco acima da ranqueada, eu precisaria mudar ele. E muito provavelmente eu teria que fundir ele com o Dragon Link. Porque aí o deck ia ficar bem mais versátil. Porque é um deck muito sensível. Ele é muito sensível. Se você não vir com uma mão tão legal, você vai tomar na cabeça. E é fácil tomar na cabeça com esse deck. Mas é um deck divertido, um deck bem nostálgico, um deck legal, dá pra você ir na ranqueada. A minha opinião, vale a pena montar esse deck? Assim, se você gosta do Red Ice, vale a pena. Vale a pena. Não tem tantas URs, né? Você pode perceber que não tem tantos R's assim no deck. Tem um R que dá pra gente reciclar. Mas é um deck que não é meta. Então, cara, se você tem recursos, faz um Labyrinth, faz um Trap Tricks, faz um Dragon Link, faz um Sword Soul, faz um Kashira capado, sabe? Faz esses decks, cara, porque é os decks que estão no momento atual, né? O Branded, que é muito caro, não vale tanto mais a pena. O Tiara não vale tanto mais a pena. Sprite também não vale tanto a pena. O Sprite, ainda vou fazer vídeo do Sprite. Mas então, desse deck não é deck meta, né? Mas vou mostrar pra vocês como funciona o combo dele. Então, bora lá. Vamos lá então, galera. Voltando aqui. Bora lá, bora lá. Ó, aqui eu vi com a pior mão possível. Caramba. Eu vi com uma mão muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Tá, aqui não tem muito o que eu fazer, né? Eu vou colocar esse monstrinho aqui. E vou colocar a Super Poly, caso eu precise da Super Poly. Deixa eu ver. Caso eu precise da Super Poly, a gente usa a Super Poly. Então já vim brincado, tá vendo, né? Aqui não adianta eu usar o Link nele, né? Porque o Link não vai adiantar muita coisa. Aí, bola bicha. Ativou Yumi. Yumi entra. Beleza. Ele não fez muita coisa não, hein? Ah, veio a cartinha principal. Tá bom. Ativei o efeito dela. Ativei o efeito da minha explanador. Beleza. Uso o efeito na minha carta. Venho. Trago meu dragão. Trago ele. Entrou. E aqui a gente vai fazer a seguinte jogada. A gente vai batalhar, né? Vai destruir o dragãozinho. Pra não ter problema depois, né? Ativa o efeito dele. Volta o Red Eyes. E o cara toma dano de 2400.
Eu tirei o dragãozinho, galera, pra eu não tomar algum dano muito monstruoso, tá? Porque não poderia ativar efeito dele, porque a minha magia de campo não permite fazer invocações normais ou especial. Tem que lembrar disso, hein? Vamos lá. Aqui a gente já pode fazer uma invocaçãozinha. Faço a invocaçãozinha dele, tributo ele, jogo ele no cemitério. E aí eu posso fazer uma invocação de outra carta. Vamos lá, vamos pensar numa carta que dê pra gente fazer alguma coisa interessante aqui. Eu vou trazer... eu vou trazer você. E caso aconteça qualquer coisa, a gente tem ele. Ele não vai deixar eu fazer nada, eu acho. É. Beleza. Vamos lá, agora a gente vai fazer a nossa cartinha linda e maravilhosa. A gente vai fazer o nosso Pedra Plant. Deixa eu ver. Posso fazer o Pedra Plant. Posso fazer. Ou eu não posso atacar. Eu tenho o efeito da pedra também que eu posso trazer de volta. Deixa eu ver. Na verdade, eu vou fazer você. Faça a Anaconda. Anaconda entra. Use efeito da Anaconda. Ative efeito. Joga minha prisão. Venho. Faço Dragão Meteoro. Jogo você. Jogo você. Vou jogar uma carta, né? Vamos jogar você no cemitério. Beleza. Ative o efeito da pedra. E eu vou trazer essa carta. Como só tenho duas, para não tomar nenhuma Hand Trap, né? Beleza. Acho que a gente não vai fazer mais nada aqui. Aqui eu não posso atacar, né? Porque ele tá com um monstro ali. Esse deck é chato, hein? Ele vai destruir minha Anaconda, na verdade, né? É, imaginei que ele ia fazer isso. Olha, eu peguei o dragãozinho principal aqui. A gente pode banir minha carta também. Dá pra fazer umas jogadinhas. Vou usar essa carta aqui. Trago Red Eyes. Red Eyes entra. Red Eyes entrou. Ativo minha carta. Uso o efeito dela. E aí eu trago o dragão menorzinho. Trazendo o dragão menorzinho, venho e faço o Synchro. Vou banir o Yuumi dele agora. Venho, ativo. Trago o Anjo do Caos. O Anjo do Caos entra. Ativo o efeito do Anjo do Caos. Tiro o Yuumi. E aí ele já leva a cartinha dele embora. Vai pra vala. E aí eu ataco. 1 e 2. Ó, foi. Você viu que eu comecei brincado e tudo. Cara, se o cara fosse um deckinho melhor, já tinha vencido, mas a gente conseguiu contornar. Vamos em segundo pra vocês verem como funciona. Vamos lá então, galera. Vamos lá em segundo agora, esse deck que tem o C-Max. Ixi, meio brincado. Aqui eu vi com um deck, uma cartinha até interessante. Beleza. Aqui a gente já vai pra nossa fusão. Ativa o efeito. Vem. Eu vou jogar no cemitério essa carta, né? Que aí a gente vai ter follow-up depois. Trago a magia. Magia vem, ativa o efeito da magia. Ai, sabia que tinha C-Max.
Não, usa efeito. E aí eu vou usar o dragãozinho aqui. Usar do deck. E uso ele. Beleza, não vou mais atacar, né? Ative o efeito dele. Ele vai devolver uma carta. Vai dar 2.400 de burn. Quase matei ele, hein? Sobreviveu por pouco. Vai destruir minha carta, né? Vai dar não. Invoco pra ele não fazer nenhuma especial summon. Porque aqui ele ia fazer um link. Tem um link chatinho que ele pode fazer aqui. Maesh, beleza. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode banir, pegar a fusão do cemitério. Eu posso fazer outro dragão. A gente pode fazer uma outra invocaçãozinha aqui. Ative efeito, bano. Pega do cemitério. Ative efeito de novo dela. Faz o dragão meteoro, né? Jogo você e jogo você. Uso o efeito dele, joga uma outra carta no cemitério. E aí eu vou jogar o dragãozinho menor. Mais pra follow up, né? Parou meu ataque, safado. Beleza. Eu tô com confronto justo, então se ele fizer alguma invocação muito loucona aqui, eu posso ainda contrair. Não fez nada. Expandador da arpia. Vai tomar agora na cabeça aqui. Vem. Ah, filho, não tenho medo de você não. Venho, ativo o efeito, descarto ele. E aí eu vou trazer... Eu posso trazer meu dragão, na verdade, né? Meu dragão menor... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, eu posso dar uma jogadinha legal. Deixa eu ver se vai dar certo essa jogada que eu tô pensando em fazer. Eu vou invocar você. Você entra. Venho, jogo você. Você entra, golpeador. Uso você, bano você. Deixa eu ver se vai dar certo a jogada que eu tô pensando em fazer. Ah, deu. Deu certo. Agora vai ser da hora. Fazer um bate-cabeça. Aí o dragão meteoro. Invoco o rei caveira. Ataco novamente. Vai dar efeito. Caramba, ele não deixou nem eu terminar o negócio aqui. Vamos ver a jogada que ele vai fazer. Vai bater no rei caveira. Tá. Mas isso ainda não é suficiente, meu queridão. Ative o efeitozinho. Posso trazer qualquer fusão, né? Vou trazer essa fusão. E aí eu venho e ativo você. Eu vou trazer de volta essa carta. Essa carta é muito importante. Não posso vacilar com ela no cemitério. E aí a gente ataca. Simples.
Eu vou deixar a Khalid pra caso ele dê uma despertinho. Ativa o efeito dele, bano ele, posso trazer um monstro, né? Beleza, a gente tá com um campinho legalzinho. O que vai fazer? Colocar uma carta armadilha. Ativa o efeito. Descarto ele. Descarto ele, usa ele como burn. Ah, aqui já era, né? Aqui não tem muito o que fazer. Tem um dragãozinho menor no cemitério? Tenho. Nossa. Vem. Trago você de volta. Você vem. Faço sincro. Pra essa carta não me atrapalhar mesmo. E acabou o deck, bem interessante, bem legal. Dá pra fazer umas plays assim. Dá pra otimizar um pouquinho melhor ele assim, mas a base dele tá muito legal e é um deck extremamente divertido. Deixa nos comentários se vocês jogaram com ele no evento, se gostaram dele. E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera.